A paz do Senhor Jesus, mais um dia no nosso devocional para buscarmos a presença do Senhor, buscarmos o que o Senhor tem a falar conosco. E eu te convido a todos os dias estar aqui, ouvindo o que o Senhor tem para nos falar, buscando a face do Senhor, porque não há nada melhor do que ter a presença do Senhor em nossas vidas, sendo direcionados, sendo guiados pelo que o Senhor tem para nós, pela sua palavra, que é viva e eficaz. E nesse dia de hoje, no nosso devocional, nós estaremos lendo a passagem no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, que o tema desse devocional será terceirizando a responsabilidade. E a palavra do Senhor nos diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita será mais que todas as bestas, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará e pó comerá todos os dias da sua vida. Nessa passagem aqui, nós vemos claramente a terceirização de responsabilidades. Porque a palavra do Senhor diz antes, né, que o Senhor falou com Adão: Adão, de todas as árvores do campo você pode comer, mas essa você não pode comer. Não foi isso? Amém. Então, Adão, ele sabia que daquele fruto ele não poderia comer. Só que a mulher, também sabendo disso, porque Adão falou com ela: Olha, nós podemos comer de todas as árvores, tá? De todos os frutos, de todas as árvores, menos dessa daqui, porque Deus falou que não podemos comer. Porque o dia que comemos, teremos entendimento entre o bem e o mal. E nessa passagem a gente vê uma coisa muito interessante. Será que antes, lá quando Adão mostrou a Eva, Eva também não viu, como diz no versículo 6, que ela, vendo que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, será que lá atrás, quando foi mostrada para ela, ela também não teve esses olhos? Mas talvez não, sabe por quê? Porque aqui a serpente estava indagando a ela, dizendo: Ué, mas Deus também não falou que de todas as árvores você poderia comer? Então ali a serpente já
atraiu um olhar de Eva diferente, para olhar para aquele fruto. E mesmo ela falando que Deus falou para que não comesse, os olhos dela ela teve outros olhos para aquela árvore. Ela teve outro olhar para aquele fruto. Então, aí vem a serpente, quando Deus, questiona a Adão, que Adão fala que eles estão nus, o Senhor questiona Adão. Adão, mas como que você sabe que vocês estão nus? E ele bota a culpa em quem? Em Eva. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a companheira que o Senhor me deu, que me deu do fruto da árvore. Aí quando o Senhor vai questionar a Eva fala, foi a serpente. Só que aqui o que eu quero trazer para você é que sempre está terceirizando as responsabilidades. Adão sabia que não podia comer, Eva sabia que não podia comer. A serpente só foi usada para atrair eles. Então, a pergunta que o Senhor nos faz hoje é: o que o Senhor tem falado conosco para que não façamos, e às vezes com palavrinhas, boazinhas, legaisinhas, pessoas usadas por Satanás, tem nos desviado do que Deus tem para nós. Porque o que Deus tinha para Adão e Eva, para mim e para você, era para morarmos no jardim. Para nós não precisarmos trabalhar. Tudo viria até nós porque Deus cuidaria de nós. Só que quando os olhos deles se abriram, quando Adão comeu daquele fruto, tudo ali foi jogado por terra. E às vezes, hoje nós vivemos do mesmo jeito. Deus tem propósitos grandiosos nas nossas vidas. Nós não nascemos somente para nascer, crescer, trabalhar, pagar conta, ter marido, ter esposa, ter filho, cuidar de casa e depois morrer. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou com um propósito. E há um propósito grandioso do Senhor para nossas vidas. E quais as palavrinhas que nós temos ouvido que tem nos desviado dos propósitos de Deus? Aqui, quando Adão comeu o fruto, ele desviou o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele desviou. Só que ao invés dele chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu errei. Eu comi o fruto que não era para eu comer. A Eva me deu, eu comi, mas a responsabilidade é minha. Não. Ele colocou a responsabilidade em cima de Eva e Eva colocou em cima da serpente. Só que nós, hoje, precisamos ter o entendimento, o discernimento e a sabedoria de quem que está falando aos nossos ouvidos. Será que a serpente continua falando aos nossos ouvidos e nós estamos desviando do foco que o Senhor tem para nós? Aí, sabe o que acontece? Quando não sai do jeito que Deus quer, e quando você vai, porque nós ainda somos ingratos, porque nós chegamos diante de Deus, nós fazemos a besteira, tá? Porque aqui Deus falou: não comais da árvore, do fruto dessa árvore, porque aqui você vai entender, vai ter um entendimento do bem e do mal, seus olhos vão se abrir, você vai perder tudo que eu tenho para você. E quando a gente faz isso, hoje a gente faz a mesma coisa, é do mesmo jeito. Ao invés da gente estar ouvindo o que o Senhor tem para nós, aí a gente pega, desvia. Irmãos, desviar não significa sair da igreja não, tá? Desviar não significa parar de orar não. Porque às vezes você pode estar orando, você pode estar indo na igreja, você pode estar lendo a palavra e você pode estar desviado. Porque a voz que você está ouvindo não é para fazer a vontade de Deus, mas é para fazer a vontade da sua carne. Porque a vontade da sua carne com a vontade de Deus são coisas totalmente diferentes. Aí, quando dá errado, você vai questionar Deus. Mas, meu Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Meu Deus, por que foi desse jeito?
Sabe por quê? Porque ao invés de você ouvir a ordem que Deus te deu, você ouve a ordem da serpente. Porque a serpente, irmãos, ela não vai chegar assim, ó. Faz isso assim. Faz. Não. A serpente vai pegar, vai falar assim, ué, mas não tem nada a ver. Ouvir música do mundo não tem nada a ver. Tomar uma bebida alcoólica não tem nada a ver. Ainda vai lá, ainda pega o trecho que a palavra do Senhor diz, que bebeis, mas não se embriagueis. Texto sem contexto vira pretexto. E é assim que o povo está vivendo. Aí você terceiriza, às vezes, a sua responsabilidade para Deus. Às vezes você terceiriza a sua responsabilidade para o outro. Ah, mas porque fulano me indagou a fazer isso. Não, fulano não tem responsabilidade sobre a sua vida. Quem tem responsabilidade sobre a sua vida é você. Quem tem que saber quem fala com o que Deus fala com você é você. Então para de terceirizar a culpa que é sua. Irmãos, quando você vai num lugar, eu vou falar aqui o mais normal, né, que acontece. Por exemplo, você vai num lugar e você quer voltar ao vício da bebida. E você sabe que naquele lugar ali só tem gente que bebe. Ah, um amigo meu me chamou para um encontro, mas lá só vai ter bebedeira. Tá? Só vai ter churrascada, mas eu sou crente e não vou beber. Só que, sabe que a mesma serpente da Bíblia usa os de lá no churrasco? Nada a ver. Rapaz, só uma cervejinha, só um copinho. E aquilo você já tá meio barra e meio tijolo. Você já não quer muito. Você já acha que você pode beber. E com os incentivos da serpente, porque, irmãos, a nossa briga não é contra carne nem sangue, mas é contra principado e potestade. E a mesma serpente que estava lá no Jardim do Éden, ela hoje está aqui pior. E com palavrinhas legaisinhas. Ah, você acha? Nada a ver. Que, menino, pode tomar. Deus perdoa. Ainda vem com a hipocrisia, tá? Jesus perdoa. Jesus perdoa. Aí você, porque como eu tô falando, Satanás, ele não vai chegar diante de você e vai impor para você beber. Bebe logo. Não vai. Tudo que Satanás usa é bonitinho. É legalzinho. É engraçadinho. Pode reparar. Pode fazer uma análise aí. O que é de Satanás não é feio. Porque você acha que se ele chegar como ele, você vai pegar nada dele? Não vai. Não, vai chegar, nada a ver, pode só um copinho, você é bobo, seu pastor não tá nem vendo. E é assim que as coisas vão. Aí você vai e bebe, né? Eu tô falando aqui, irmãos, de bebida, mas é o que o senhor tá falando comigo aqui. Mas pode ser qualquer outro tipo de erro. Às vezes pegar um dinheiro que não é seu, às vezes mentir, às vezes dar falso testemunho, às vezes falar mal dos outros. Porque se você estiver numa roda de fofoca também, irmãos, daqui a pouco você tá falando mal dos outros. Igual todo mundo faz. E você sabe o que as pessoas dizem? Não é fofoca. É atualização de sistema. É fofoca. É você falar, às vezes, coisas que você nem sabe. E isso também é ser usado por Satanás. A serpente, ela te indaga a fazer isso também. Então, aí depois disso tudo, né? Porque aí você sozinho, o Senhor vai te confrontar. Como confrontou com Adão e Eva. Aí sabe o que você vai dizer? Ai, Senhor, foi aquela amizade minha que me fez fazer isso. Não. Ai, eu beber, Senhor. Foi meus amigos que me indagaram para beber. Mentira. Dentro de você já havia um desejo.
E você não vigiou e agora está terceirizando a responsabilidade. Quando a palavra do Senhor diz que Eva começou a olhar para aquele fruto com outros olhos, entendendo que era boa de comer, que era agradável aos olhos, as coisas já começaram a mudar. Você tá conseguindo compreender? E é assim hoje, irmãos. Então, o que o Senhor quer falar conosco nesse dia é: coloque-se diante de Deus e diga: não, eu não vou beber. Na roda de fofoquinha, irmãos, preste atenção. Você tá no meio de um monte de gente e as pessoas só sabem falar mal dos outros. Elas vão falar mal de você também, tá? É o primeiro passo. Segundo, aquilo dele vai te fazer mal. E às vezes, né, que as pessoas, infelizmente, ainda tem muito disso, né? As pessoas não têm esse discernimento. Ah, mas se eu me afastar do grupo, eu vou ser excluída. Que seja. Irmãos, presta atenção. Viver na presença do Senhor, às vezes, é ser odiado por muita gente. Mas você quer ser amado por quem? Você quer ser amado pelo mundo ou você quer ser amado por Deus? Ah, mas o mundo inteiro está contra mim. Quem está a favor de você é Deus, meu filho? Ele vale mais do que o mundo inteiro. Então, decida a não querer mais. Não, eu não bebo mais. Ah, e se eu souber, naquele lugar só tem gente que bebe e eu tenho esse desejo, eu não vou lá. Ah, mas aí meus amigos vão ficar chateados. Seus amigos não vão te levar para o céu. Seus amigos não vão te julgar no último dia. Naquele grande dia que o livro da vida será aberto, não vai ser eles que vão te julgar. Então, primeiro passo é saber o que você está fazendo, sendo direcionado por Deus. Está fazendo a vontade de Deus? Irmãos, quando a vontade de Deus ela age em nós, eu posso te garantir, a paz do Senhor reina em nossas vidas. Mas quando nós fazemos algo de errado, você imagina no coração de Adão e de Eva ali, quando eles fizeram isso, o peso que não foi? Assim também é no meu e no seu hoje, irmãos. Então, esse entendimento. E não terceirizar, porque quando você errar, irmãos, todos nós somos falhos, nós erramos e nós pecamos. Todos os dias, tá? Quem diz que não peca já está pecando porque é mentiroso. Então, nós pecamos e erramos todos os dias. Só que nós temos que chegar diante de Deus e reconhecer que não foi nosso. Senhor, eu errei. Eu fiz isso, eu sei que não era para fazer, me perdoa. Você sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele errava, pecava, pedia perdão e não fazia mais. Não é que ele era um homem perfeito, um homem imperfeito, que errava e pecava muito. Quantos erros, quantas coisas erradas que Davi fez. Mas o Senhor o reconheceu como um homem segundo o seu coração. Então é isso que nós temos que trazer para a nossa vida. Erramos, pecamos, não terceirizar, eu errei por causa do meu marido. Não, você errou por causa sua. Porque o seu marido não tem responsabilidade sobre você. Nossa salvação é individual. Você não vai salvar seu marido não vai salvar você não vai salvar seus filhos, você só vai direcionar. Você só vai ser usado pelo Senhor para direcionar seu marido e seus filhos para que eles queiram Cristo, para que eles desejam viver na presença do Senhor, é isso. Mas você não pode botar uma faca no pescoço deles e dizer, aceita Jesus agora e você salvar eles. Não tem como. Então, para de terceirizar a sua responsabilidade. Chega diante de Deus e fala, Senhor, eu errei, pequei. A consequência ela pode vir? Ela vai vir, como foi na vida de Adão e Eva. A consequência ela veio, porque ela virá, porque todo ato tem a sua consequência. Mas, quando você chega diante de Deus e pede perdão,
a sua aliança com o Senhor, ela continua. Mas quando você vai só terceirizando para o outro a responsabilidade, sabe quando você vai acertar? Nunca. Então é essa palavra que eu quero deixar para você neste dia. Chegue diante de Deus, fale: Senhor, errei, pequei, me perdoa, me ajude a não fazer mais isso. E se você deseja também a tá tendo algum desejo a fazer algo que não é do Senhor, chegue diante de Deus. Ah, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, porque Deus ele está com os ouvidos atentos a ouvir o teu clamor, o teu pedido, o teu suplicar. Então chegue diante de Deus e fale tudo que tem afligido e entristecido o teu coração, para que você não se desvie do caminho do Senhor. Vamos orar para fecharmos esse devocional do dia de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais um dia, podemos estar de pé, podemos ouvir a Tua palavra. Peçamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Fala aos nossos corações, Pai, o que nós precisamos ouvir. Nos dê direcionamento, discernimento e sabedoria para sairmos das ciladas e das setas que Satanás possa lançar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Tu és o Senhor e Deus das nossas vidas e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que você acha que algum amigo ou amiga também poderia estar ouvindo essa palavra e iria edificar a vida dela, encaminhe para ela, compartilhe com ela, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará através da palavra dele na sua vida e na de quem você enviar. Amém? Deus te abençoe.